Graça e paz, bom dia! Estamos aqui novamente em mais uma EBD, uma escolinha bíblica dominical, onde vamos iniciar um tema novo. E o tema de hoje também vai ser em 2 domingos. Então, o título é Filhos de Lares Destruturados. Nossa base bíblica é Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Então, eu convido vocês, irmãos, moçada, a acompanhar comigo a leitura. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O que nós temos aqui nesse início, nessa introdução com o versículo? Quando pensamos em um lar desajustado, o que já vem na nossa cabeça, na mente? Já vem aquela família que passa pelas experiências aí de separação do casal, que tem algum dos seus filhos, membros, envolvido em amizade errada, perigosa, comportamentos inadequados, né? Vem um monte de coisa na cabeça. Aí com isso, o que a gente faz? A gente restringe as nossas atenções às situações às quais é notório o desajuste. Não queremos, não podemos diminuir os reflexos dolorosos e profundos dessas situações citadas acima. Mas precisamos refletir na forma como a palavra de Deus olha para as nossas casas, considerando aspectos que vão além da aparência de família feliz. Então, continuando aí em Provérbios, abre aí Provérbios agora 15 e 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Vamos ver na linguagem atualizada. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Então, quando falamos em desajustar, quer dizer desordenar, mesma coisa. Ou seja, tirar da ordem. Assim, um lar desajustado é aquele que está fora da ordem, que inverte a sequência das prioridades e princípios de Deus para a família. Então, vamos agora tratar dos desajustes familiares. Vamos ver alguns desajustes que na palavra de Deus pode ser consertado. Vamos primeiro identificar os desajustes. 1 Samuel, acompanhem comigo aí, capítulo 2, versículo 12 a 17 e 22 a 29. O título é Os Filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo o que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer os sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de vocês carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Agora 22 a 29.
Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que ele estava tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa pega contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que pega contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Então aqui, nós lemos uma parte da história do sacerdote Eli, recebendo do Senhor uma dura repreensão pela situação dos seus filhos. Então aqui a gente consegue perceber alguns desajustes e suas consequências. Deus pode atuar nas falhas, trazendo reestruturação, ajustando nossa ordem de prioridades. Poder aqui, preste atenção, não significa capacidade, pois Deus tudo pode. Ocorre que às vezes nós não queremos que Ele trabalhe em nossa vida. Então o que a gente precisa reconhecer? Primeiro ponto, identificarmos os desajustes seria o primeiro passo. O que é esses desajustes? Reconhecer que algo não está correto, que em algum lugar nós falhamos no percurso. O profeta Eli percebia o comportamento inadequado dos seus filhos, mas não dava a devida atenção. Esse foi o problema. Ele é profeta, era pai dos meninos e não repreendeu no tempo certo. 1 Samuel 2:22. Acompanhe comigo. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Gravíssimo, erro grave. Ou seja, ele ouvia falar, mas ele não reconhecia o desajuste. E aí o que ele fez? Ele só foi se posicionar tarde demais, quando já estava muito idoso. Então, primeiro ponto, a gente precisa reconhecer, urgente. E o segundo ponto, importantíssimo, identificar desajustes. Como? Primeiro foi reconhecer. O segundo, observar a frequência de uma situação. Vamos ler aqui, 1 Samuel 2:23. Acompanhe comigo. Então ele disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Então aqui, neste caso, o que os filhos de Eli estavam fazendo? Praticando constantemente as mesmas coisas. Então estava constante isso na vida dos filhos de Eli. Então, existem casos que ocorrem isolados, esporádicos. Existe, sim, com certeza. Mas também existem situações repetitivas que causam mal-estar nos membros da família e devem ser olhados de maneira mais cuidadosa. Então, atenção, papais e mamães, precisamos considerar os desajustes e tratá-los. Reconhecer, pegou no início, não, como se diz, não dá canja. Já vai na fonte, já vai na raiz do problema. Reconheceu. E observar. Está repetitivo? Está acontecendo constantemente? Não pode. Então, já no começo, já precisamos entrar, né, com a exortação, entrar com a disciplina, né, sempre pautado na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Vamos agora a uma aplicação. Se atentarmos, presta atenção, às situações de nossa vida, tendo a humildade de reconhecer que algo não está correto, observando a constância da situação, poderemos evitar que muitos desajustes se instalem em nosso lar. E com isso, alcançaremos um maravilhoso alvo. Isaías 61:9. Acompanhe comigo.
Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Aqui a gente leu na linguagem atual. Agora a gente vamos ler na linguagem atualizada. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Vamos agora ao segundo tópico, a natureza do desajuste. Inúmeras situações geram desordem, geram desequilíbrio, geram desajuste no lar, sim. Vamos chamar essas situações de sementes, que assim a gente consegue trabalhar de maneira prática os desajustes e suas possíveis consequências. Então, acompanhe comigo Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então aqui, o que a gente pode dar continuidade? A primeira semente, vamos colocar como a semente da preferência. Muita atenção. Gênesis 25, 28. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Então o que a gente vê aqui, para a gente trazer para nós, nessa história da Bíblia? A questão da preferência como semente lançada sobre a vida de irmãos gêmeos. Está bem claro isso aqui. Gênesis 25, de 23 a 26. Vou ler para vocês, ó. E ele respondeu, no seu ventre há duas nações, você dará à luz 2 povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Então aqui, uma reflexão para nós aqui, dessa passagem. A falta de respeito pelas diferenças tem gerado grandes conflitos dentro dos lares. Então, essa questão de diferença é muito séria. Essa semente, ela traz prejuízos e desordem no equilíbrio emocional da família. Então, muita atenção quando os pais tratam os filhos de maneira diferenciada, permitindo os famosos 2 pesos e 2 medidas. Na verdade, estão plantando algo que com certeza trará frutos de angústias, inimizade entre irmãos, frustrações de não conseguir cativar a admiração do pai ou da mãe. Então essa semente, ela tem que ser arrancada urgente. Tem que ser igual. É 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, independente de quantos filhos. O tratamento tem que ser igual para todos, para não ter frustrações, para não ter problemas psicológicos quando essas crianças crescerem, para elas se sentirem amadas como os outros, por igual. Essa semente tem que ser arrancada urgente, antes que crie profundas raízes de amargura e deforme o lar. Então, em Atos 10, 34, o que Deus fala pra gente lá, na palavra? Deus não faz acepção de pessoas. Acompanhem comigo. Vamos ler na palavra. Então Pedro começou a falar, ele disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Palavra de Deus. Então, se Jesus não tem acepção de pessoas, os papais e mamães, família, tem que ser realmente homogêneo. Não pode ter diferença, porque depois tem consequências. Então, devemos buscar, na verdade, esse padrão de comportamento para a nossa vida, né? Através desse versículo que a gente leu, né? Sem acepção. Em 1 Pedro 1,15, acompanhe comigo.
Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então, às vezes, você talvez seja mais carinhoso com os tios do que com o vosso pai. Às vezes, achamos a mãe mais amável, então contamos nossos segredos, damos mais carinho e deixamos o pai de lado, ou vice-versa. Então não pode. Então não podemos agir dessa maneira. Voltando ao Isaac e a Rebeca, a preferência no coração de Isaac e Rebeca trouxe muita confusão. Desajustou as relações entre irmãos. Devemos avaliar se estamos em ordem com esse princípio bíblico. Aqui, moçada, aqui, amados, a gente vai terminar a primeira parte. E domingo que vem a gente continua com a segunda parte. Então, é uma resenha importante aqui, para a gente guardar no coração. Não podemos, dentro da família, ter acepção, né? Não podemos ter esse tipo de pensamento. Se tiver alguma coisa formando no coração, precisa ser tirada, urgente, para que não venha a ter futuramente problemas, insatisfações, sentimento de inferioridade. Essas coisas não pode ter, porque são todos iguais, cada um de um jeito, claro, cada um tem um perfil, cada um tem um gênio, mas o amor tem que ser igual em todos, papais, mamães com os filhos. Então isso aqui, que esse primeiro estudo aí tenha falado em nossos corações, para a gente tratar igual todos. E domingo que vem a gente vai para a segunda parte desse estudo para a gente finalizar. Tá bom? Bom domingo, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.